Olá, meus amores, como estão vocês, turminha linda? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na companhia da família, dos amigos e principalmente junto com Jesus, com o Espírito Santo, aí nas suas brincadeiras, nos seus passeios, né? Porque ainda estamos em mês de férias, quase terminando as férias. Alguns já voltaram às aulas, outros ainda não, não é? Mas espero que vocês estejam aí curtindo de montão. E curtindo também essa série de lições sobre a vida de Cristo. E o nosso bate-papo de hoje, a nossa história de hoje que eu vou contar para vocês, é sobre o primeiro milagre que Jesus fez, quando ele esteve num casamento e transformou a água em vinho. A pequena cidade lá de Caná da Galileia estava em polvorosa, uma agitação só. Por que que essa cidade estava agitada? Por causa do casamento que ia haver ali. E cidades, turminha, antigamente não é como hoje, né? Esse bug de população, cidades enormes, não, era uma cidade pequena, então todo mundo se conhecia. Agora você imagina você morando numa cidade pequena, né? E você vai se casar, com certeza todo mundo te conhece, você já desde criança, não é? Você é conhecido de todo mundo, e aí quando você vai fazer os preparativos para a festa, você tem que imaginar, né, esse grande acontecimento. Precisa ter roupas novas, precisa decorar a casa, planejar a refeição, né? Porque não é qualquer comida, é uma festa especial, então a comida é especial. Quanta comida vai precisar, quem você vai convidar. E finalmente chega o grande dia. E quando chegou o grande dia, todo mundo queria o quê? Que essa grande festa, esse grande dia fosse perfeito. Mas este casamento não era um casamento qualquer, porque tinha alguém, um convidado muito especial, além do noivo e da noiva, é lógico, que ia estar ali naquela festa. E mal sabia as pessoas, né, os donos da festa, o noivo e a noiva, que alguma coisa ia acontecer que tornaria esse casamento realmente inesquecível. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento e a mãe de Jesus, Maria, também. É possível que o noivo e a noiva pode ser que fosse algum parente da família de Jesus, ou um primo, ou um tio, alguém tivesse algum grau de parentesco com Maria ou com José. A Bíblia não menciona o pai terreno de Jesus, José, né? Se José estava nesse casamento, e talvez é bem possível que ele já teria até falecido. E Jesus e seus discípulos andavam pela estrada poeirenta em direção a Caná, porque Jesus estava morando onde? Em Cafarnaum. E esses homens, eles tinham acabado de se tornar seguidores de Jesus. Jesus tinha acabado de convocar aqueles 12 homens para ser seus discípulos, e agora, como Jesus tinha sido convidado, então eles também foram convidados juntos. E alguns deles provavelmente tinha estado lá, né, perto do Rio Jordão, quando Jesus foi batizado por João. Eles talvez tenham ouvido, né, visto lá a voz que clamou do céu falando: este é meu filho amado em quem me comprazo. Podem também ter se lembrado de João Batista falando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque só Jesus, o Filho poderoso de Deus, podia salvar os discípulos e nós também dos nossos pecados. Você e eu, nós já nascemos com desejo de pecar, de fazer a nossa vontade em vez de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz lá no Romanos 3:10, não há justo, nem um sequer. Não há ninguém no mundo que seja perfeito como Deus. E por isso que nós, todo ser humano, quebra as leis de Deus ao fazer coisas erradas, como ser egoísta e maldoso, ou mentir para obter o que deseja. E Deus disse que quando você comete pecado, você merece o quê? Um castigo. E o castigo do pecado é viver separado de Deus, num lugar escuro e terrível, chamado o quê? Inferno. Então, se nós
não queremos obedecer a Deus, não queremos aceitar Jesus como Salvador, nós vivemos o quê? Separado de Deus. Mas, isso além de ser terrível, nós temos a solução. Por quê? Porque Deus ama a mim e ama você. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Criador do mundo, de tudo que nele há, criou você pelo seu poder. Então, Deus nos criou através do seu poder. E pelo seu poder também, Ele pode nos salvar. E Ele quer que nós vivamos com Ele lá no céu, que é a sua casa, a sua morada. Portanto, o único meio que nós temos para poder ir morar no céu é aceitar o perdão dos nossos pecados através de crermos que Jesus veio à Terra num corpo humano, que ele era como nós, na sua forma humana, forma carnal, mas ele era Deus. E, portanto, por ser Deus Filho, ele nunca pecou. Então, quando Jesus ficou adulto, que é o que nós estamos vendo agora, e vamos ver mais para frente, homens perversos não criam nele e o pregaram na cruz. E a Bíblia diz que Jesus, pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. E depois da sua morte, Jesus foi sepultado. E 3 dias mais tarde, ele ressuscitou pelo seu grande poder. E você precisa confiar nele como seu Salvador para que você possa ser perdoado. Porque só Jesus tem o poder para te salvar você do seu pecado. Então, assim como ele pode salvar a mim e você do seu pecado, só ele que podia salvar os discípulos também dos seus pecados. E eles ficaram contentes de ser discípulos de Jesus e por isso eles caminhavam pelaquela estrada poeirenta entre Cafarnaum e Caná da Galileia. E finalmente eles chegaram na casa aonde aconteceria o casamento. E os casamentos naquele país lá, crianças, era totalmente diferente dos nossos hoje em dia. Havia uma passeata nupcial. A noiva era colocada assim em cima de uma cadeira assim, e ela era levada nas costas por 4 homens, né? 4 pessoas até a casa do noivo. E atrás da noiva vinha o cortejo, os amigos, os vizinhos que eram convidados. E a festa durava vários dias. E ao chegarem, os convidados sempre paravam na entrada da casa, onde havia grandes recipientes de água feitos de pedra junto à entrada da casa. Por quê? Porque todo mundo vinha naquelas estradas. Naquela época, como eu já falei para vocês, não tinha veículos, meios de transporte como tem hoje: carro, ônibus, avião, moto. Não, era ou animal, que era os camelos, cavalos, jumento, ou andar a pé. Então, Jesus não tinha o meio de locomoção, Jesus não tinha um cavalo, não tinha coisa. Então, todo mundo, ele e seus discípulos, chegaram ali a pé. E eles ficavam muito sujos, porque a estrada lá no deserto é tudo empoeirada. Então, os serventes que estavam ali para servir a festa, os empregados da casa, eles derramavam água em bacias, assim, com a jarra, para que as pessoas, os hóspedes, pudessem lavar os pés e as mãos, o rosto, antes de entrar na casa para a festa. E lá dentro a agitação aumentava a cada instante. Era música alegre, provavelmente, que estavam sendo tocada, enquanto era oferecida para as pessoas aquelas bandejas com alimentos especiais que tinham sido feita para a festa. As taças eram enchidas com vinho tirado de grandes jarros. O número de pessoas crescia à medida que chegava mais gente. Porque a festa não era só um dia. Ela levava uma semana. O casamento naquela época, era tradicional do povo de Israel, do povo judeu, o casamento durava uma semana. Então, o servente continuava a servir os convidados e reabastecia as bandejas e os jarros. E é possível que quando um dos servos foi encher de novo, bateu lá com o jarro dentro da vasilha grande para poder trazer mais vinho para a mesa, alguém deve ter dito: ixi, sinto muito, mas não tem mais vinho. Acabou o vinho. Como deve ter sido embaraçoso, né? Os noivos tinham se programado tudo para a festa, vinho à vontade, só que a quantidade de gente superou a expectativa deles.
Então os serventes começaram a cochichar um pro outro. Acabou o vinho, acabou o vinho. O que é que nós vamos fazer? Mas Maria, a mãe do Senhor Jesus, havia sido convidada. E quando ela ficou sabendo que o vinho tinha acabado, o que Maria fez? Ela foi até Jesus. Ela foi falar com ele. E ela, né, falou para ele. Tava lá todo mundo, foi tomando coisa, derrubando o vinho na jarra e o vinho acabou. E aí Maria, quando ela ouviu eles falando que o vinho tinha acabado, ela foi até Jesus e falou para ele. Falou bem assim, meu filho, olha, o vinho acabou. Jesus, o vinho acabou. E aí, a resposta do Senhor Jesus pode parecer que foi uma resposta mal criada para a mãe dele, mas não foi. Ele falou bem assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele não estava sendo grosseiro, desatencioso com a sua mãe. Ele estava lembrando a ela que ele não era apenas o seu filho. Ele era o filho todo-poderoso de Deus, né? E ele veio à Terra para cumprir a vontade de Deus, o Pai, no tempo perfeito de Deus. E você tenta, às vezes, dizer ao Senhor Jesus o que fazer? Às vezes você fala assim, ai Jesus, olha, eu não gosto da minha professora não é cristã, ela fala umas coisas assim atrapalhadas. Será que o senhor pode me mudar eu de sala? Ou então, o papai e a mamãe tá querendo mudar para outra cidade, você fala, ai Jesus, não deixa meu pai e minha mãe mudar não, que eu não quero sair daqui, não quero sair de perto dos meus amigos. Nós, cristãos, às vezes a gente faz assim, a gente pede as coisas para Deus, querendo falar para Deus o que é que ele deve fazer. Só que o Senhor não permite que ninguém ensine ele o que fazer. Nós é que devemos obedecê-los e fazer a sua vontade. É verdade que Deus quer que nós contemos a ele os nossos problemas, mas nós devemos lembrar que só Deus sabe qual é a melhor solução para os nossos problemas. Deus não pode solucionar os nossos problemas como a gente deseja, porque ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Então, ó, aqui no Salmo 18:30 fala bem assim, ó, o caminho de Deus é perfeito. Deus sabe o que é melhor para você e ele irá executar o plano dele quando chegar a hora certa. Se você já é cristão assim como eu, nós temos que confiar em Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus, para nos ajudar a resolver os nossos problemas, em vez de dizer para ele o que fazer. E aí, a Maria voltou e falou com o servente, fazei tudo o que ele vos disser. E aí Jesus pegou e foi e falou para os serventes, né, aqueles que estavam ali servindo na festa, por favor, encham as talhas de água. Aí os serventes lá, os empregados, ficaram tudo admirados. Mas nós não estamos precisando de água, a gente precisa de vinho. Mas, como a mãe de Jesus tinha falado que era para obedecer, então aquelas talhas de água, aquelas vasilhas grandes de água, aquelas vasos que era colocado água para poder lavar os pés e as mãos que estavam na entrada da porta da casa, Jesus pediu para eles encher. E aí eles obedeceram. Ele falou assim, mas não precisa de água, os convidados já estão tudo aqui, não tem mais ninguém para lavar o pé e a mão. Mas ele mandou, vamos obedecer. E aí eles ficaram surpresos, mas fizeram o que Jesus mandou. E eles encheram de água aqueles 6 grandes jarros que ficavam na entrada da casa. E assim os historiadores falam que esse jarro teria mais ou menos de 80, a capacidade de água deles era entre 80 a 100 litros de água. Embora eles não compreendessem, eles fizeram o que Jesus mandou. Quando os 6 jarros ficaram cheios, Jesus disse para eles, tira um pouco da água e leva até o mestre-sala. Quem era o mestre-sala? O mestre-sala era aquele que era encarregado da festa. Se você já for em casamento, hoje em dia, criança, seja de um parente, alguém da família, ou de um amigo, vocês sabem que tem lá, né? Contrata-se o buffet, aí tem os garçons, que são os serventes, e tem lá o mestre-sala, que é aquele chefe dos garçons,
o dono do buffet que fica coordenando, olha, leva salgado ali, leva refrigerante, bebida naquela mesa, olha, lá tá faltando, ó. Às vezes as pessoas levantam a mão e eles vão lá, ele fala, olha, lá tá chamando. Então ele fica coordenando a festa. E aí Jesus falou que era para eles tirarem a água lá daquelas vasilhas, daquelas talhas grandes, e levassem até o mestre-sala. Só que sabe o que aconteceu? Quando eles tiraram a água, crianças, lá, daquele jarro grande, né, e foi levar para o mestre-sala, colocou numa vasilha menor, aquela água se transformou em vinho. Então eu vou fazer aqui uma comparação para vocês. Olha, tá aqui uma jarra de água, tá vendo? Uma água branquinha. E aqui tá a talha, ó. Tá vendo? A talha de água. Aí, quando eles tiraram a água do jarro grande, que eles foram virar lá na outra vasilha, o que aconteceu? A água ia se transformando em vinho. Olha só que coisa maravilhosa. E eles ficaram admirados. Como é que pode a água ser assim? Era uma água limpinha e agora foi transformada em vinho. E aí eles levaram até o mestre-sala. Quando eles levaram a água até o mestre-sala, que ele experimentou aquele vinho, ele foi até o noivo e falou para o noivo, olha, eu já servi a vários casamentos, mas essa é a primeira festa onde eu vou que o melhor vinho é servido no final. Você, em vez de servir o melhor vinho no começo, você serviu no final. Por quê? Nas festas, eles costumavam servir a melhor bebida no começo, porque tá todo mundo alegre, feliz, tá todo mundo, né, são ainda. Então tá bebendo vinho, então sente, né, o sabor ali gostoso da bebida. E depois de um certo tempo, já tá todo mundo, já bebeu à vontade, já tá já com a cabeça cheia de álcool, nem sabe o que tá bebendo, que gosto que tem. Mas não, ali eles não estavam compreendendo, porque o mestre-sala não sabia que Jesus tinha operado aquele milagre, ele não sabia disso. Então, este foi o primeiro milagre de Jesus. Por que Jesus fez esse milagre? Foi para impressionar os convidados do casamento? Não, a Bíblia não conta a razão. Este foi o primeiro milagre de Jesus para mostrar a sua glória como o Filho Todo-Poderoso de Deus. Você já pensou? Se Jesus não tivesse sido convidado naquela festa, que fiasco que seria? Ainda bem que Jesus estava lá, né? Então, os serventes viram a água transformada em vinho, com certeza nunca mais eles esqueceram esse dia. E esse milagre significou, no entanto, muito mais para os discípulos de Jesus do que para até aquelas pessoas. Por quê? Quem ficou sabendo do milagre? Os serventes e os discípulos e a mãe de Jesus, porque os outros convidados não sabiam de nada que estava acontecendo, só aquelas pessoas. Então, eles tinham visto algo que só Deus poderia fazer. E a Bíblia diz que eles creram em Jesus, os discípulos creram em Jesus e puseram a sua confiança total nele. Então, olha só, o nosso versículo de hoje, ó, está aqui no livro de Isaías 26 e no versículo 4. Olha só o que está escrito aqui, Isaías 26 e 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, o que é confiar perpetuamente? É você, criança, confiar sempre no Senhor. Sempre que você tiver algum problema, você vai o quê? Você vai poder sempre confiar que Deus vai te ajudar. O papai às vezes pode te ajudar com o problema, a mamãe pode, o amiguinho, o irmão pode, não. Mas Deus sim, Ele pode te ajudar. E o Senhor Deus significa, no Deus Todo-Poderoso, você confiar nele, que Ele é uma rocha eterna, tá falando que Ele é todo-poderoso, Ele tem o poder para fazer tudo, tudo, tudo. Quando você confia nele, ao obedecer a sua palavra, ele te dá força eterna, uma força que nunca se acaba. Então, só o Senhor Jesus pode ser a sua força, depois que você crer nele como seu Salvador. Jesus ama você
como eu falei, ele morreu na cruz para salvar você do castigo do pecado. Ele quer que você viva para agradá-lo. Então, presta atenção nisso, ó. No nosso versículo, ó. Confia no Senhor perpetuamente. Sempre, sempre, sempre. Para tudo você confia nele. Porque ele é a rocha eterna. Então, se você confiar nele, pode ter certeza que todos os seus problemas serão resolvidos. Agradeça a Deus pelo plano perfeito para a sua vida. Agradeça a ele por te amar. Confia nele para te ajudar da melhor maneira para você, que ele vai te ajudar você a fazer tudo da melhor maneira. Então, você talvez esteja enfrentando um problema e queira falar com Deus. Ou talvez você não está enfrentando problema nenhum, mas tem algum amiguinho que está enfrentando problema. Então você ou ora por ele, ou fala para ele confiar no Senhor, que Deus vai ajudá-lo a sempre fazer o que é certo. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso, sobre você confiar em Deus. Quando você tiver qualquer problema que você tiver, você vai confiar no Senhor e é Ele quem vai te ajudar a fazer o que é certo. Ó. Temos problemas, necessidades, dificuldades, sempre existem ao redor, mas temos Jesus que conosco tudo sente, sempre está presente, pronto para ajudar. Jesus, nosso amigo, muito mais fez por nós, lá na cruz nossos pecados para sempre perdoou. Se você não tem um amigo, Deus pode estar ao seu lado. Escute bem, com atenção, os seus problemas todos deles são. Porque com você, Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Então, ó, Jesus, ele está do seu lado, é ele quem te ajuda em todos os problemas, em todas as necessidades. Então, você pode contar com ele, que ele vai sempre te ajudar a fazer o que é certo. Bom, agora vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, né, por tão grande milagre que ele fez por nós. Qual que é o maior milagre que ele fez por nós? Primeiro, nos deu a vida. Segundo, deu a vida dele por nós, para que nossos pecados fossem perdoados. Então vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por ter enviado seu Filho Jesus para nos dar a salvação e perdão dos nossos pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador. Eu confesso que tenho feito, falado e pensado coisas erradas. Mas eu creio que o Senhor morreu na cruz e deu sua vida por mim, que morreu, mas ressuscitou. Está aí junto ao Pai, me ajudando, me orientando a fazer o que é certo. Muito obrigado, Jesus, por me ajudar a resolver os meus problemas. Muito obrigado por ter dado a sua vida ali na cruz para a minha salvação. Que eu nunca me esqueça de tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim. Por tudo te agradeço pela minha vida e pela sua vida por mim. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa história de hoje. E no nosso próximo encontro nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a vida de Cristo. Entra no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha com aquele amiguinho que ainda não sabe como resolver os seus problemas, a quem pedir ajuda. Aí compartilha com ele, que ele vai saber que tem Jesus que nos ajuda a fazer o que é certo, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.